mundo completamente novo, em que riscos e oportunidades se conectam em uma velocidade nunca antes vista. Enquanto a pandemia de Covid-19 virava o planeta de cabeça para baixo, ela também acelerava uma revolução silenciosa no centro do capitalismo. As relações de causa e consequência parecem ter perdido sentido. De um lado, o desemprego atinge níveis elevadíssimos. Do outro, milhões de pessoas pelo mundo pedem para sair dos seus trabalhos em um fenômeno conhecido como The Great Resignation, ou a Grande Demissão. De um lado, profissionais seculares caem na obsolescência. Do outro, empresas disputam uma série de habilidades que até outro dia sequer existiam, em uma verdadeira crise das competências. Os números impressionam. Nada menos que 98% das empresas dizem ter uma lacuna significativa de habilidades hoje. E não a nível hierárquico que se salve. Segundo um estudo recente da McKinsey, 9 em cada 10 gerentes não estão capacitados para suas posições hoje. A expectativa é de que, até 2025, 40% das habilidades necessárias para uma mesma função mudem, de acordo com o LinkedIn. Segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, todas as indústrias em todos os lugares do mundo estão enfrentando um descasamento entre demanda e oferta de talentos. Não é à toa que o próprio LinkedIn descreve essa série de transformações como uma grande reestruturação, um período sem precedentes na história do trabalho. Em um ambiente com tantas dúvidas, empresários, CEOs ou líderes que quiserem impulsionar resultados e reter talentos daqui para frente têm apenas uma alternativa: aplicar com excelência a atividade de maior alavancagem do gestor, o treinamento. Meu nome é Rodrigo de Godoy, eu sou diretor da Exame Academy e queria desejar-lhes que sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Masterclass Empresa de Alta Performance. Essa Masterclass foi desenhada com muito carinho justamente para você que é empresário, CEO, C-Level ou gestor e quer destravar os resultados dos seus colaboradores em um cenário de escassez de talentos. E também para você que é Head de People, diretor de treinamento e desenvolvimento ou gerente de recursos humanos e quer levar o engajamento das suas equipes para as alturas. Assim como você, eu também já senti isso na pele. Se contratar gente boa de verdade está cada dia mais difícil, manter um profissional fora da curva na sua empresa pode parecer uma espécie de missão impossível. É por isso que ao longo dos próximos minutos eu vou te mostrar a ferramenta responsável pelo sucesso de empresas de alto crescimento e por que ela resolve dois problemas ao mesmo tempo. O passo a passo prático para aplicar essa estratégia com excelência, incluindo um método para medir resultados. E quais são os 3 conhecimentos que, na nossa experiência, podem posicionar a sua empresa em um novo patamar entre seus concorrentes. E só para quem ficar até o final e estiver comprometido de verdade a mudar o jogo do seu negócio, eu vou apresentar uma proposta incrível da Exame Academy, com direito a 2 presentes exclusivos. Mas é só para quem chegar até o final, hein? Antes, eu sugiro que você pegue papel e caneta e se concentre, porque nós temos muito conteúdo pela frente. Bora lá? O ano era 1983, quando o lendário CEO da Intel, Andrew Grove, surpreendeu o mundo dos negócios com um livro que se tornaria uma espécie de bíblia do Vale do Silício, o Gestão de Alta Performance. Desde então, passaram-se quase 40 anos, a 4ª Revolução Industrial transformou cada aspecto da vida humana e a Intel se tornou a maior fabricante de semicondutores do planeta. Mas as ideias defendidas por Grove sobreviveram ao teste do tempo. Talvez por sua simplicidade. A primeira é que a produtividade de uma empresa só aumenta quando ela prioriza atividades de alta alavancagem. De forma simples, a alavancagem é uma espécie de fator multiplicador de resultado. Quanto maior a alavancagem de uma atividade, mais resultado ela pode gerar com menos esforço. A outra ideia fundamental do livro é a de que o output gerencial, isto é, o resultado do trabalho de um gestor, nada mais é do que a soma do output de seus colaboradores e das organizações vizinhas sob sua influência. Em outras palavras, se você é gestor, anote aí. Não importa quão bom você seja naquilo que faz, a sua tarefa mais importante é obter a melhor versão dos seus subordinados. Do mesmo jeito que um técnico de futebol não ganha uma partida sozinho, mas pelos pés dos seus jogadores. Mas então,
como obter o melhor output de um colaborador. De acordo com o próprio Grove, só duas coisas podem impedir uma pessoa de fazer bem o seu trabalho. Ou ela não consegue, ou ela não quer fazer, ou ela não é capaz, ou não está motivada. A grande virada de chave aqui é que a solução para esses dois problemas pode ser exatamente a mesma: o treinamento. O treinamento é uma das atividades de maior alavancagem, ou seja, com maior potencial de retorno que um gestor pode realizar. Imagina, por exemplo, que 10 lideranças da sua empresa recebam um treinamento de 12 horas. Se esses colaboradores trabalham juntos 20.000 horas ao ano e o aprendizado gerar só 1% de melhora no desempenho deles, sua empresa ganhará 200 horas de trabalho com as 12 horas investidas no treinamento. Essa lógica vale para qualquer área da sua empresa. Por exemplo, um vendedor que aprender a ouvir, se comunicar e se adaptar ao contexto do cliente certamente fechará mais vendas por reunião marcada. Um analista de qualquer área com conhecimento em programação pode concluir em poucos minutos um relatório que levaria horas para ser construído. Mas ainda que os seus colaboradores já possuam as habilidades necessárias para executar com maestria suas tarefas, o resultado pode não vir se eles não estiverem motivados. Então, o que motiva as pessoas? A resposta é: depende. Talvez você já tenha visto esta pirâmide em algum lugar. Ela foi proposta pelo psicólogo americano Abraham Harold Maslow e ilustra uma espécie de hierarquia das necessidades humanas. A ideia é que quando uma necessidade nesta pirâmide é satisfeita, a de cima assume o controle. Em primeiro lugar estão as necessidades fisiológicas, como a alimentação, respiração, sono, abrigo e aquecimento. No mundo em que vivemos hoje, a maior parte dessas necessidades pode ser satisfeita com dinheiro. Depois vem a necessidade de segurança, que está ligada ao desejo da proteção. Ela pode ser direcionada, por exemplo, por um convênio médico, um seguro-desemprego ou outros benefícios. Na sequência, entram as necessidades sociais, de pertencimento a um grupo, que podem ser satisfeitas pela sua convivência com sua família e amigos ou pela interação com colegas no trabalho. Essas três primeiras necessidades ajudam a explicar por que uma pessoa é motivada a ir ao escritório e fazer o mínimo. Mas o que a motiva a ir além e atingir resultados acima do esperado? É aí que entram duas necessidades poderosíssimas: a de estima, isto é, de reconhecimento dos seus pares quando você faz um bom trabalho, e a de autorrealização, quando as necessidades são cumpridas e o único oponente a ser batido passa a ser você mesmo. Nas palavras do próprio Andrew Grove, quando a autorrealização é a fonte de motivação de uma pessoa, seu desejo de apresentar um bom desempenho não tem limites. Mas como nós, gestores, podemos fazer um colaborador atingir esse nível de motivação? A resposta é uma só: oferecendo a ele as ferramentas para que ele possa superar cada uma dessas barreiras e se desenvolver cada vez mais. Você precisa entender que a partir de certo ponto, não tem dinheiro que motive um colaborador tanto quanto o desejo de superar a si mesmo. A prova disso é que para 75% dos brasileiros, isso mesmo, 3 em cada 4, crescer na carreira é mais importante do que aumento de salário, segundo uma pesquisa recente da marca empregadora. Um outro estudo do Boston Consulting Group, com mais de 300 mil profissionais, mostrou que as oportunidades de treinamento e aprendizado já são o driver número 1 de uma boa cultura de trabalho, saltando 8 posições em relação ao levantamento anterior. E uma pesquisa do IBM Institute chegou à conclusão de que novos colaboradores têm 42% mais chances de ficar nas empresas se eles tiverem treinamentos que os ajudem a fazer seu trabalho melhor. O mais interessante é que essa motivação funciona como um imã de novos talentos. Uma pesquisa da Glint mostra que funcionários que se sentem cuidados têm 3,7 vezes mais propensão a recomendar suas empresas como marcas empregadores. Principalmente para os jovens da geração Z, fazer algo bem e que os faça se sentir parte é mais importante do que qualquer dinheiro. Te lembrou a pirâmide de Maslow? Em outras palavras, a execução de treinamentos não apenas aumenta o output dos seus colaboradores, como cria funcionários engajados e motivados a inovar, encantar os clientes e a superar a concorrência. Mas por quê? Apesar dos benefícios claros, muitas empresas ainda resistem a treinar seus colaboradores. Alguns estudos mostram que a maior barreira para oferecer treinamentos na visão das empresas é o medo de tornar seus colaboradores mais atrativos para a concorrência. Essa preocupação parece justa,
mas tanto estudos acadêmicos quanto nossa experiência empírica mostram exatamente o contrário. Em primeiro lugar, porque seus melhores colaboradores vão começar a procurar empresas que invistam no seu desenvolvimento pessoal. De acordo com um estudo da consultoria Mercer, colaboradores que pretendem pedir demissão das suas empresas esse ano têm menos chance de dizer que seu empregador promove oportunidades de carreira. Além disso, aqueles colaboradores que ficarem não vão desenvolver as habilidades necessárias para superar a concorrência. Ah, Godoy, mas em vez de treinar, não é mais fácil contratar? Se você ainda pensa assim, talvez esteja um pouco defasado. 80% das companhias concordam que a melhor forma de lidar com a escassez de competências é o treinamento de colaboradores. Em primeiro lugar, porque 66% dos executivos dizem estar com dificuldades de contratar talentos. Em segundo, porque não adianta contratar um talento se você não conseguir retê-lo, e isso só vai acontecer se ele seguir motivado. E em terceiro, porque contratar um novo colaborador não será útil se daqui a algum tempo as habilidades necessárias forem outras. O estudo do LinkedIn que eu citei no início desta aula comprova isso. Até 2025, 40% das competências necessárias para um mesmo trabalho serão completamente outras. Uma pesquisa do BCG vai além e sugere que as empresas vão precisar fazer ações de upskilling e reskilling em aproximadamente 60% de sua força de trabalho entre os próximos 2 e 5 anos. Upskilling, se você não sabe, é o aprendizado de novas competências necessárias para um mesmo trabalho. Já o reskilling diz respeito ao aprendizado de um conjunto totalmente novo de habilidades para uma nova função. A vida média de uma habilidade hoje é de apenas 5 anos, segundo o BCG. Isso significa que nada menos que 1 bilhão de postos de trabalho precisarão ser reconfigurados na próxima década. Se contratar está mais caro e as habilidades duram menos, o treinamento nunca foi tão importante. É por isso que, segundo o Fórum Mundial, o mundo em constante transformação vai demandar uma força de trabalho flexível e adaptável, que só poderá ser provida por uma cultura e mecanismos de lifelong learning. E é aqui que entra um dos conceitos mais importantes que eu quero passar para você hoje. Até pouco tempo, o diferencial competitivo de uma empresa poderia estar no preço do seu produto, na qualidade do seu serviço, na sua habilidade de negociar com os fornecedores, na sua retenção de talentos e até na sua capacidade de inovação. Não me leve a mal, tudo isso continua valendo, claro. Mas, se uma empresa quiser vencer no mundo de hoje, ela precisa ir além. Ela precisa competir na sua capacidade de aprender. E não basta aprender, é preciso aprender rápido e aprender sempre. As vencedoras dessa nova era já estão sendo aquelas empresas que aceleram sua taxa de aprendizado. Quer ver? Então, me responde uma coisa. Você sabe o que empresas como Google, Amazon, Microsoft e Toyota têm em comum, além de serem algumas das empresas mais inovadoras e valiosas do mundo? Todas colocam o aprendizado no centro de suas estratégias, com suporte integral da liderança. A Amazon promove ações constantes de reskilling com seus colaboradores por meio da tecnologia. O Google promove uma modalidade de aprendizado always on, isto é, ligada ao tempo todo. A Microsoft usa o que o CEO Satya Nadella chama de mentalidade de aprenda tudo, em contraposição ao antigo saiba tudo. E a Toyota advoga pelo lifelong learning, isto é, a ideia de que aquilo que nós aprendemos na faculdade não é mais suficiente para um mundo em constante transformação. Empresas do mundo todo, e no Brasil não é diferente, já têm seguido essa tendência. A prova disso é que a busca por especialistas de treinamento e desenvolvimento cresceu nada menos que 94% até a metade de 2021, segundo o LinkedIn. Isto é, praticamente dobrou. Entre os próprios profissionais de TI&D, 72% concordam que a área se tornou mais estratégica em suas empresas. Não à toa, a expectativa de que os recursos para a área aumentem é a mais alta em 6 anos. E eu não tenho dúvida de que, assim como vimos acontecer com os profissionais de tecnologia e de sustentabilidade nas últimas décadas, veremos cada vez mais diretores de TI&D ou CLOs, os Chief Learning Officers, em conselhos executivos e de poder decisório. Tá legal, Godoy, já entendi que os treinamentos deixaram de ser um diferencial para se tornarem uma realidade. Mas por onde é que eu começo? Qual o caminho para implementar um programa bem-sucedido de treinamento e desenvolvimento na minha empresa? É claro que cada empresa está em um estágio de maturidade diferente nessa agenda, mas na nossa visão, todas devem passar por algumas etapas. Etapa 1. Mapeie habilidades do seu time.
Em primeiro lugar, você precisa conhecer a sua empresa. Isso significa mapear quais são os gaps de habilidades dela, ou seja, a lacuna entre as habilidades que ela já possui hoje e as que ela precisa desenvolver para atingir seus objetivos amanhã. E aqui eu não estou falando de trabalhos, mas de habilidades mesmo. Tanto as hard skills, que são as competências técnicas, como marketing, programação, por exemplo, quanto as soft skills, que são competências comportamentais, como comunicação e liderança. Para chegar a esse mapa, você pode promover reuniões one-on-one com o seu time, ou rodar uma pesquisa qualitativa focando nas habilidades mais escassas e críticas para o sucesso do seu negócio. Esse primeiro ponto é crucial, porque muitas empresas fazem ações de treinamento e desenvolvimento em escala, sem saber qual gap estão endereçando. E como apenas 10% das empresas possuem um banco de dados com mapeamento de competências, se você evitar esse erro, já vai estar à frente de 90% delas. Segundo passo, empodere seus colaboradores. O segundo passo é ser transparente com seus colaboradores sobre quais competências a empresa está precisando e empoderá-los para assumir seu processo de desenvolvimento. Afinal, colaboradores querem entender suas oportunidades de carreira e de quais habilidades eles precisam para chegar lá. E é papel da liderança conectar os interesses desses colaboradores aos pilares estratégicos do negócio. Terceiro passo, ofereça um roadmap claro. Agora, embora a oportunidade de se desenvolver gere engajamento, o colaborador pode ficar frustrado se não souber em que direção está indo. Por isso, é importante estabelecer um roadmap claro para cada ação de T&D, incluindo objetivos específicos, recompensas e perspectiva de mobilidade para o colaborador que adquirir uma habilidade. Afinal, além de engajar o colaborador, as competências geram mais impacto para as empresas quando são associadas ao desenvolvimento de carreira. Você também já deve ter percebido que o ser humano tende a esquecer daquilo que aprende depois de alguns dias. Por isso, é fundamental promover atividades práticas on the job, para garantir que o investimento no treinamento se converta em um aprendizado permanente. Quarto passo, use diferentes formatos e gatilhos. Em quarto lugar, você deve entender quais ferramentas e formatos de treinamento são mais adequados para resolver os gaps da sua empresa. É aqui que as empresas cometem outro erro muito comum. Em níveis hierárquicos mais baixos, cursos livres de upskilling e reskilling em escala podem gerar uma excelente alavancagem. Já quando o assunto é capacitação da liderança, imersões e mentorias personalizadas promovidas por especialistas na área costumam gerar um retorno ainda maior. Uma forma de garantir que os colaboradores tenham uma experiência de alto impacto é fazendo uso de práticas de engajamento, como o uso de pílulas de conteúdo, gatilhos como reforço positivo, indicadores de evolução e gamificação. Quinto passo, meça os seus resultados. Talvez você já tenha ouvido esta frase clássica do estatístico americano William Deming. Não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. É por isso que, em quinto lugar, você precisa medir os resultados de cada uma das suas iniciativas de T&D, usando dashboards de acompanhamento e indicadores estratégicos. A teoria mais adotada para medir os resultados dos seus treinamentos é o modelo do Donald Kirkpatrick, que você está vendo aí na sua tela. O primeiro nível é o clássico feedback, em que os participantes fazem uma avaliação do treinamento que receberam. O conteúdo foi interessante? O colaborador se imagina aplicando aquilo no trabalho? O segundo nível é uma avaliação de aprendizagem. Aqui a ideia é entender se as habilidades buscadas foram mesmo absorvidas, por meio de perguntas objetivas. O terceiro nível é uma avaliação de comportamento, que deve ser feita algumas semanas depois do aprendizado. Afinal, os participantes estão aplicando o que aprenderam? Como vimos antes, o uso de ações on the job conectadas a projetos específicos é fundamental para essa etapa. Aqui também vale perguntar às lideranças se elas acham que o treinamento foi útil para a equipe como um todo. Por último, devemos medir quais foram os impactos do treinamento no negócio como um todo. Ele aumentou o engajamento dos colaboradores? Melhorou o atendimento ao cliente? E a pergunta de $1 milhão, ele gerou um ROI positivo? O mais impressionante é que, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, apenas 8% das empresas brasileiras chegam à última etapa, que, na minha visão, é a mais importante de todas. Segundo o LinkedIn, a maioria das empresas ainda mede o impacto de programas de treinamento com as chamadas soft metrics,
como horas treinadas, taxa de conclusão de curso e nível de satisfação. Em vez de avaliar estes indicadores, procure usar métricas que estejam alinhadas com os objetivos do seu negócio. Um estudo recente do Fórum Econômico Mundial descobriu que investimentos eficientes em treinamentos podem aumentar o PIB apenas dos Estados Unidos em 6 trilhões de dólares até 2030. E olha que nos Estados Unidos, as empresas investem quase 10 vezes mais no desenvolvimento dos seus colaboradores do que no Brasil. Este artigo da Harvard Business Review mostra que, em algumas posições, o investimento em treinamento pode ser 6 vezes menor do que contratar um novo colaborador. Ou seja, dá para ver o impacto que a atividade de maior alavancagem do gestor pode ter na sua empresa? Sexto passo, desenvolva uma cultura de lifelong learning. Como vimos, um treinamento de excelência pode destravar o potencial da sua empresa e engajar colaboradores rapidamente. Mas, em um mundo que muda mais rápido do que nunca, um curso isolado só irá mudar o ponteiro do seu negócio no curto prazo. Para que sua empresa tenha um diferencial competitivo, ela precisa posicionar a cultura de lifelong learning no centro da sua estratégia, como os maiores players do mercado. Além de conectar habilidades a pilares estratégicos, esse ecossistema de aprendizado deve oferecer um catálogo robusto de treinamentos e imersões que preparem a sua empresa para as habilidades mais escassas do momento. Mas afinal, Godoy, quais habilidades são essas? Como uma empresa pode se antecipar para sair na frente da concorrência? É claro que cada empresa precisa ser analisada caso a caso, levando em conta as particularidades do seu segmento. Mas eu vou revelar aqui 3 mega tendências que estão em alta e que, na nossa visão, podem transformar os resultados de qualquer empresa, independentemente do segmento. E como eu sei disso? Porque a busca dos nossos clientes por treinamentos envolvendo esses 3 assuntos disparou nos últimos meses. E se você fizer qualquer busca no Google, vai entender que o mundo inteiro está correndo atrás deles. Em primeiro lugar está o ESG. Para quem não sabe, a sigla ESG ou ESG significa ambiental, social e governança e está revolucionando o capitalismo como conhecemos. Investidores, consumidores e colaboradores do mundo todo estão priorizando empresas que colocam a sustentabilidade no centro de suas estratégias. Não por acaso, a estimativa é de que até 2025 os investimentos nesse mercado atinjam 53 trilhões de dólares. E a busca por profissionais dessa área disparou nos últimos 2 anos, mas tem esbarrado na escassez de mão de obra qualificada para o assunto. A segunda grande tendência são as habilidades ligadas ao metaverso. De forma resumida, o metaverso é um ambiente virtual que simula o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Para empresas bilionárias como a Microsoft de Bill Gates e a Meta de Mark Zuckerberg, esse mundo phygital, onde o físico e o digital se encontram, transformará completamente o trabalho, a economia, a educação e os negócios nos próximos anos. E cada vez mais empresas já estão utilizando o metaverso para posicionar suas marcas, atender clientes de forma imersiva e até vender. Não à toa, o Goldman Sachs estima que o metaverso já represente uma oportunidade de 8 trilhões de dólares. O terceiro assunto em alta entre os nossos clientes são as soft skills, sobretudo aquelas ligadas às lideranças. Como nós já vimos, em um mundo que exige uma cultura de aprendizado rápido, habilidades comportamentais como gestão de tempo, resolução de conflitos, tomada de decisão, comunicação, oratória e cultura ágil nunca foram tão importantes. O problema é que, segundo um relatório recente da HCI, as soft skills estão entre as competências mais difíceis de se encontrar. E quanto mais alto o cargo do colaborador, mais essas habilidades são necessárias para um trabalho bem feito. Não é por acaso que treinamentos de liderança e gestão são o foco número 1 dos programas de T&D de 2022, na frente, inclusive, de temas como transformação digital. Conseguiu imaginar o impacto que treinar seus colaboradores nessas 3 grandes tendências pode causar na sua empresa, dos indicadores financeiros ao engajamento? E se sua empresa pudesse fazer isso com a ajuda da Exame, uma das maiores referências em educação corporativa do país? Ela pode. Antes de te explicar como fazer isso, deixa eu me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Rodrigo de Godoy, eu sou mestre em comunicação pela PUC, com especialização em Human Computer Interface
pelo MIT. Há 2 décadas eu acompanho de perto o desenvolvimento de conceitos de lifelong learning, educação à distância, transformação digital e liderança no Brasil, com passagem por algumas das maiores edtechs do país. Em 2020, eu fui convidado pela Exame Academy para liderar um projeto ambicioso de treinamento e desenvolvimento para empresas de diferentes portes. Desde então, nós já impactamos mais de 5.000 profissionais em mais de 80 empresas, muitas delas líderes de mercado, como você pode ver aí na sua tela. Mas é claro que eu não fiz nada disso sozinho. Tenho orgulho de dizer que eu tenho ao meu lado hoje referências como a Renata Fábio, diretora de ESG da Exame, top voice do LinkedIn e uma das maiores referências do país no assunto. A Isabela Agnoletti, CTO da Exame, professora do Master em Digital Manager do IBMEC, especialista em metaverso. Felipe Collins, diretor de novos negócios da Exame, professor de pós-graduação da ESPM e especialista em performance e futuro do trabalho. Além de mais de 20 experts em temáticas como vendas, marketing, investimentos, comunicação, oratória, autoconhecimento, metodologias ágeis, gestão e liderança. Em comum, todos nós carregamos o DNA da Exame, que além de ser a maior referência em economia, negócios e carreira do país, com 55 anos de experiência, se transformou em uma MediaTek especializada em se antecipar às maiores tendências de mercado. E de que forma nós entregamos todos esses treinamentos? A partir de 5 formatos customizáveis para a realidade de cada empresa, incluindo uma plataforma LMS de streaming com mais de 30 cursos livres, dashboards de acompanhamento, conteúdos plug and play e imersões customizadas para a realidade de cada um. Nós acreditamos que para alavancar resultados, a cultura de lifelong learning precisa permear todas as instâncias de uma empresa. Por isso, a partir de um diagnóstico do porte, do segmento e dos gaps de habilidades de cada time, nós desenhamos uma combinação de imersões para lideranças e treinamentos assíncronos para todos os colaboradores. As imersões para lideranças funcionam a partir de uma análise top-down. Em primeiro lugar, nós capacitamos um grupo de líderes com os principais conceitos e fundamentos daquele assunto. Em seguida, nós explicamos como aquele assunto se enquadra no segmento daquela empresa, com estudos de caso. Por último, nós mergulhamos fundo na realidade do negócio, discutimos o papel de cada stakeholder e levantamos quais oportunidades podem ser exploradas. Tudo isso, claro, com uma interação direta entre nossos experts e a liderança do negócio. O problema é que, como nossa imersão é altamente personalizada para cada empresa pelos próprios experts, não podemos oferecê-la para um número ilimitado de empresas. Por isso, se você está assistindo a essa Masterclass e ficou interessado em levar nosso método para a sua empresa, eu estou deixando um link aqui embaixo no chat para que você entre em contato com um de nossos consultores. Basta dizer que você quer levar o método exame para sua empresa e um de nossos consultores irá te enviar um pequeno questionário para entender melhor o momento do seu negócio. Com base nas suas respostas, vamos marcar uma reunião estratégica sem compromisso algum para nos conhecermos melhor e enviar uma proposta comercial personalizada da Exame Academy para sua empresa. Nós sabemos, é claro, que existe um protocolo de validação interna de qualquer programa dessa natureza na sua empresa. Por isso, ainda que você não tenha o poder decisório em mãos, sugiro que você marque uma reunião estratégica sem compromisso com um de nossos consultores para sinalizar o seu interesse. E por que eu faria isso agora? Porque além de as datas serem preenchidas por ordem de chegada, nós preparamos 2 presentes exclusivos para as 10 primeiras empresas que demonstrarem interesse a partir desta Masterclass. Como você já deve ter entendido a essa altura, esse combo é ideal porque ter toda a empresa falando a mesma língua e não só a alta liderança é fundamental. Por isso, o primeiro presente é o acesso a um curso livre da Exame Academy para todos os colaboradores da sua empresa. Por exemplo, ao realizar uma mentoria em metaverso para suas lideranças, nós iremos disponibilizar sem custo alguns módulos do treinamento Expert em Metaverso, que normalmente é oferecido individualmente por R$2.000 para todos os colaboradores da empresa. Preparado para o segundo presente? Aqui na Exame nós acreditamos que só a soma de informação com formação é o que gera transformação. Isso significa que além de conteúdos técnicos, os profissionais de hoje precisam se manter atualizados. É por isso que além dos treinamentos, nós também vamos oferecer para os líderes que participarem da nossa mentoria 1 ano de acesso irrestrito a todo o conteúdo editorial online,
da Exame. Mas lembre-se de que esses benefícios são válidos por tempo limitado e exclusivamente para as empresas participantes dessa Masterclass, combinado? Com isso, nós vamos nos aproximando do fim da nossa Masterclass de hoje. Espero que ao longo desta aula você tenha entendido por que o treinamento é a atividade de maior alavancagem de uma empresa. Porque a melhor forma de atrair e engajar talentos não envolve necessariamente dinheiro. O passo a passo para colocar o Lifelong Learning no centro da estratégia da sua empresa e as 3 grandes tendências que estão transformando o resultado das empresas hoje. Espero que você realmente aplique o que aprendeu aqui no seu dia a dia. E se você quiser levar a sua empresa para o próximo nível de resultados, sugiro que você não deixe de falar com um de nossos consultores e conhecer melhor a oferta que preparamos para os participantes da Masterclass. A reunião estratégica é 100% gratuita e pode ser um divisor de águas para a sua empresa. A gente se vê por aí em algumas das imersões da Exame Academy. Muito obrigado e até mais!